essa ministração de hoje, eu estava conversando até com os meninos da CT que estavam de plantão. Eu estava lá no momento de espiritualidade quando o Senhor trouxe essa palavra. Eu fiquei, meu Deus, que coisa linda. E aí eu gostaria que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia em Lucas 23. Quando você encontrar, você glorifica o nome do Senhor, você fica de pé em reverência à palavra dele, tá bom? Lucas 23. Nós iremos ler a partir do versículo 39. Amém? Antes de vocês, só para poder a gente contextualizar, essa parte daí, Lucas 23, vem descrito a trajetória de Jesus até a cruz, que é o momento da crucificação. Amém? Então, Lucas 23, a partir do 39. Eu vou ler do 38, tá bom? Havia uma inscrição acima dele, que era esse dele, é Jesus Cristo, tá? Havia uma inscrição acima dele, que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançavam-lhes insulto: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Paizinho, nós agradecemos já por tua palavra. No nome de Jesus, seja com o nosso entendimento em todos os momentos, que a tua palavra ela venha e nós tenhamos a sabedoria de guardá-la no melhor terreno, no quarto terreno descrito na tua parábola, Pai. No nome de Jesus, essa aqui vai acolher a tua palavra e ela vai dar frutos, Senhor. No nome precioso e poderoso de Jesus. Amém, povo santo? Podeis sentar. Deixa eu puxar para cá um pouquinho. Sou muito espaçoso, vê? Largo demais, né? Minha gente, quando eu estava lendo isso, eu estava num momento de espiritualidade e a gente estava falando sobre as falhas de caráter. As nossas falhas de caráter, né, que nós temos. Nós somos mentirosos, nós somos enganadores, nós somos falsos. E dentro do contexto de lá, a gente estava trabalhando exatamente dentro da espiritualidade algumas falhas de caráter para poder melhorarmos, identificando essas falhas de caráter e modificar essa nossa mudança, modificar essa nossa ação, tá? E nesse momento, quando o Senhor tinha pedido para ler Lucas 23, ele me trouxe uma imagem. Eu fiquei, caramba, eu parei num instante e eu fiquei pensando, né? Imagina só, você sendo Cristo Jesus, carregando aquele madeiro que tinha, além do peso dele, a madeira era mais pesada do que Jesus Cristo. Ela era uma tábua muito grande. E ele carregando nas costas aquele peso, né? Chegou no Gólgota, né? No lugar chamado Caveira também. E foi erguida aquela cruz. Jesus lá em cima, foi batido o martelo, né? Com um prego na mão, nos pés. E os outros criminosos, que eu vou dizer, os dois criminosos, estavam ao lado de Jesus. Aí eu fico imaginando, às vezes, a gente, aquela cena de desenho, que a gente vê muito, né? De um lado, aquele bichinho falando, tudo presta, tudo presta. E o outro lá, né? Falando, não, você pode ser salvo, você... A gente imagina desse jeito. Quando eu parei para olhar a cena, porque eu entendi que Deus me levou à cena, a gente está aqui,
Cristo aqui, dizendo um negócio aqui, Cristo aqui, do lado de cá, um criminoso, do outro lado, outro criminoso. É. O do lado de cá, vamos dizer que estava do lado esquerdo de Jesus, ele estava dizendo: olha, tu é o Filho de Deus vivo, não é isso? Tu não é o cara. Em outras palavras, ele está dizendo: tu não é o cara, velho, porque tu não te salva. Tu sendo rei e tu não consegue se salvar, aproveita e me salva também. Porque ele queria pegar carona na salvação. Por isso que ele estava insultando Jesus. Enquanto do lado de cá, ele estava dizendo o seguinte para o outro, né? Imagina ele gritando para o outro: meu irmão, tu não tem temor a Jesus não, a Deus não, é? Nós estamos aqui pelo que nós fizemos. Mas esse cara aí, ele não fez nada não. Aí eu pergunto a vocês, ele estava falando pela boca dele ou pela boca do Espírito Santo? Porque ele não tinha entendimento nenhum na realidade de quem era Jesus. Ele disse: nós estamos aqui porque nós fizemos coisa errada, mas ele não. Nós estamos sendo condenados pelo que nós fizemos, mas ele não. Ele entendeu quem era a presença de Jesus ali naquele momento. E aí ele fala para Jesus o quê? Senhor, quando chegares no paraíso, lembra-te de mim? E a resposta de Jesus é linda. Ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ou no reino dos céus. Que coisa linda. E aí a imagem que Deus me levou a ver é que aquela cena no Gólgota, Cristo Jesus no meio, um criminoso de um lado, um criminoso do outro, estava configurando a própria cruz. Se você conseguir observar que estava vindo de um lado uma trajetória para o outro lado de uma trajetória, e Cristo Jesus fazendo esse centro, ligando o céu à terra. Essa ligação, esse caminho, é um caminho que nós deveríamos percorrer. Será que nós estamos reconhecendo Cristo Jesus da maneira desse criminoso ou desse? Porque esse cara aqui, ele não teve reconhecimento com nada não. O próprio Jesus estava ao lado dele. Ele não tinha mais nenhum tipo de sensibilidade para o Espírito Santo. O crime que ele cometeu deixou ele cauterizado para não conseguir ter mais a sensibilidade de quem estava ao lado dele. Por isso que eu fico pensando, até onde nós saímos desse lugar, se saímos mesmo desse lugar, para chegar no outro. Porque daquele outro lado foi uma trajetória que passou pelo arrependimento junto com Cristo Jesus e chegou nesse lado para poder reconhecê-lo. Se eu não consigo reconhecer Jesus nos meus atos, pode ter certeza que infelizmente nós estamos do lado de cá. Nós estamos insultando Jesus com todo o feito que ele fez por nós. E ainda vai dizer: quando o Senhor vier, o Senhor vai me salvar. Quando o Senhor voltar, eu vou com o Senhor. E na realidade isso termina sendo um insulto para Cristo. Porque o que separa a gente dele é o pecado. Era a única coisa que estava separando o criminoso de Cristo, era o pecado dele. Ele não conseguiu ter o arrependimento do que ele fez. Ele não conseguia se ver cometendo o crime. Ele preferia ver o outro a cometer. Ele preferia acusar o outro a reconhecer que ele mesmo estava errando. Isso acontece muito com pessoas orgulhosas. Pessoas que têm um caráter orgulhoso, ele não consegue reconhecer o próprio erro. E ele vai sempre comentar o erro do próximo.
porque admitir dói. Mas para chegar no arrependimento, é preciso primeiro admitir. Já o nosso querido aqui, do outro lado de Jesus, ele reconheceu tudo que ele tinha feito de errado. Porque a fala dele foi: nós estamos aqui porque a consequência de estarmos aqui é pelos nossos atos. Ele estava dizendo o quê? Eu reconheço que eu estou recebendo uma consequência do que eu fiz. Mas ele não. O que nós queremos às vezes é colocar toda a nossa culpabilidade em cima de Jesus. Nós queremos trazer a essência do nosso pecado para Jesus. Jesus veio, ele tomou sobre ele os nossos pecados, mas a essência não, porque ele não é pecaminoso. Jesus foi para a cruz, mas não cometeu pecado. Então essa essência pecaminosa não está em Jesus, está em nós. Enquanto nós não começarmos a admitir toda a nossa trajetória pecaminosa, é como se Jesus estivesse sofrendo por uma coisa que não existisse para ele. Porque nós não conseguimos dizer para ele que existe essa culpa em nós. Você compreende que Jesus veio para a terra por causa de mim e de você, não compreende? Porque se você não compreende dessa maneira, Jesus não teve ação aqui na terra. Ele só veio, passeou na terra, morreu na cruz e pronto. É igual assistir o filme da Paixão de Cristo toda a Páscoa e chorar só naquele momento. Porque quem é que não assiste a Paixão de Cristo quando passa na TV aberta e a lágrima cai? Mas Jesus sofreu desse jeito por causa de mim. Passou aquilo dali, acabou. A lágrima secou até chegar a próxima Páscoa. Eu vivo Jesus de ano em ano. Eu não posso viver Jesus de ano em ano. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Todo dia é dia de salvação. Todo dia. Mas nós só queremos salvação na Páscoa. E olha que é capaz de pedir ovo no lugar de Jesus, viu? Olhe bem, que é capaz de pedir ovo no lugar de Jesus. Então, povo santo, eu me identifiquei muito, porque eu ficava no pecado e estava aqui, ó. Só quem peca é o outro. Só quem peca, oxe, é aquele irmão ali, ó. É aquele cara. Irmão não, né? Porque a gente não tinha irmão, né? A gente tinha comparsa, tinha parceiro, mas irmão não tinha, não. E os caras que faziam a presepada com a gente. A irmão não. É aquele cara que não é esse cara que dorme com a mulher dos outros. Esse cara é o que rouba. Esse cara é o cara que faz a saída de banco. Esse cara é que engana o pai e a mãe. É esse cara. É esse cara. É esse cara. Mas quando eu entendi que era eu, esse cara sou eu, todinho aqui, eu tive que passar por essa trajetória aqui, ó, para poder chegar no outro lado e reconhecer os meus erros. Eu nunca vou conseguir reconhecer os erros do outro. Eu vou conseguir reconhecer os meus próprios erros, para poder Jesus mostrar uma maneira diferente de viver. O outro criminoso, que a gente pode dizer assim porque a Bíblia está falando, ele mudou de estação, ele mudou de direção, ele saiu daqui direto para o céu. Eu não quero ficar aqui, não. É por isso que eu gosto de dizer: pai, eu sou uma braba, viu? Às vezes eu passo do limite em algumas coisas e digo: pai, meu Deus do céu, eu sou complicado, viu? Mas para passar pela trajetória do arrependimento. Porque se eu não conseguir me arrepender, meu Deus do céu, tem algo acontecendo em mim de errado.
Tem algo que não é devido. Cristo está ficando distante de mim. Eu não consigo largar o pecado. Cristo está ficando longe de mim. E eu preciso mudar a minha estratégia de vida. Eu preciso fazer algo diferente para eu poder chegar junto de Jesus e dizer: poxa, meu Pai, eu sei que eu estou aqui porque eu cometi, mas o Senhor não. E mesmo assim o Senhor ainda tomou sobre o Senhor. Mesmo assim o Senhor ainda disse que ele, no caso Jesus, iria me purificar dos meus pecados. Mesmo assim o Senhor disse isso para mim. Então eu preciso fazer diferente. Eu preciso modificar a minha rota de vida. Eu preciso transicionar. Eu preciso ficar próximo de Cristo. Aí o que é que ele faz? Ele pega a terra e liga ao céu. Ele dá um acesso a gente, dizendo: até hoje, eu digo, eu vou ler para não falar com minhas palavras. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, minha gente, a garantia de Cristo Jesus. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo. É junto. Comigo no paraíso. Paraíso não é isso que a gente vive aqui, não. Paraíso não é isso que a gente não quer se desprender para viver a realidade de Cristo, não. Muitas vezes nós queremos viver tanto essa realidade que esquecemos a realidade de Cristo. Paraíso não é ainda aqui, não. Se você acha que ir para o final de uma ilha, tirar aquela foto, uma selfie, mostrando toda aquela área, sei lá, uma floresta depois do hotel que você está, mergulhar dentro de uma piscina, você acha que isso é paraíso? Não chegou a 1/3 ainda do que é o paraíso. Se você acha que paraíso é viajar, ainda não chegou num 1/3 do paraíso. Se você acha que o paraíso é comer o que você gostaria, ainda não chegou a 1/3 do paraíso. No paraíso já existe isso tudo e é nosso. Eu não preciso fazer mais nada para acrescentar no lugar onde Jesus está dizendo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Nós não precisamos acrescentar mais nada. E o que é que Jesus nos chama? Modifica as tuas falhas de caráter. Modifica o que ele vem revelando. No domingo passado nós estávamos aqui em curso e um dos comentários, né, que a pastora trouxe mesmo assim: certeza de que o Espírito Santo já mostrou para você, já falou com você quando você está pecando. Eu ignorei. Eu ignoro uma, eu ignoro duas, eu ignoro três, até aquela voz começar a ficar longe. É tipo: não, não faz isso não. Depois: ei, faz isso não. Depois: olha, cadê tu? Não faz isso não. Depois a gente não escuta mais nada. Se estamos num ambiente em que a voz do Espírito Santo está distante, tira a cera do ouvido, chamado pecado. Aquele negocinho que a gente tira, chamado pecado, larga ele fora, que aí o nosso ouvido vai ficar, abertinho para a voz de Deus. Quem daqui já viajou de avião e teve problema quando vai subir, o ouvido tapa, né? Aí você tem que fazer aquela mastigada bem forte para poder. Não tem? É ou não é? Imagina só que aquele tapão que você sente, tá? Um exemplo, tá? Aquele tampão que você sente é como se Deus quisesse falar com você, você não conseguir escutar mais.
A partir do arrependimento é quando você abre a boca ou mastiga muito forte, que faz o pluf, que destrava o ouvido. É exatamente quando a gente se arrepende do pecado. E aí Deus vem. Mas quem que vai se arrepender do pecado sou eu? Pela vida do fulano? Não. Eu em oração intercessória posso até fazer alguma coisa, mas pela vida do fulano eu não posso. Se o de cá tivesse pego o bisudo de cá, porque o cara soltou um, eu vou dizer, viu? O cara soltou um bizu, o cara soltou uma dica do alto. Ele disse pra ele: velho, tu não teme não, é? Se ele tivesse pego o bigu daqui, Jesus tinha dito para os dois: hoje mesmo vocês estarão comigo no paraíso. Então nós precisamos embarcar nos detalhes que Jesus vem dizendo para a gente. O detalhe de hoje: transicione do lado da cruz, vá para o lado do arrependimento. No lado do arrependimento você vai ter a direção de Jesus. No lado do arrependimento é onde ele se revela. Do lado do pecado, ele não consegue. Do lado do pecado tem outra revelação que não é dele. Então façamos isso para que cada vez mais nós tenhamos essa semelhança com Jesus. Essa semelhança que está lá em Gênesis. Essa semelhança com ele é a semelhança do arrependimento. É a semelhança de buscá-lo face a face, com nada na nossa frente, nenhum tipo de barreira, porque até na morte dele, o que cobria o acesso à presença dele, que era um véu, a Bíblia diz que foi rasgado de alto a baixo, começou lá no céu e desceu até a terra, para que nós, como dizem Romanos, tenhamos a ousadia, a confiança de entrar na presença dele. A única coisa que vai esbarrar eu ou você de entrar é o próprio pecado. Temos esse entendimento, para que todos os dias nós, na busca por ele, tenhamos uma revelação diferente da nossa vida. Porque eu não quero viver 60 anos, eu não quero viver 40 anos sem buscar uma revelação diária do Senhor, sem buscar um momento que ele diga: você precisa melhorar nisso. Ou, depois que errou, ele dizer: tá vendo tu? Vai lá e faz diferente. Porque se for para viver de um lado para o outro, eu não tenho mais prazer nisso não. Particularmente eu não tenho mais prazer nisso. Eu tenho prazer nas coisas do que Deus me mostra. Por isso que eu sei que o que ele me mostra é o paraíso que ele me escolheu para viver. Então, amém, povo santo? Então, vamos refletir sobre os lugares que nós estamos ocupando, porque daí a gente vai avançar em Cristo Jesus. Amém, amém, né, povo santo? Eita, Jesus amado.